Você está começando na serigrafia? Então escuta isso. Eu já cometi muitos erros que quase me fizeram desistir. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar 5 maiores vacilos que eu dei no início para que você não precise passar por esse perrengue. É isso aí, galera. Eu sou o Josenilton Mota, caso você não me conheça, estou aqui no meu cafezinho. Eu trabalho com serigrafia há mais de 10 anos e se esse conteúdo fizer sentido para você, já vai deixando o seu like aqui e se inscreve no nosso canal. Valeu? Vamos pro vídeo! Galera, o primeiro motivo foi o mais idiota de todos. Eu saí de uma serigrafia que eu já trabalhava há 6 anos, fui trabalhar para mim e eu achava que eu já sabia de tudo. Eu fiz uma estampa linda, impecável na época, e aí eu entreguei para o cliente. Depois de 2 dias ele me mandou umas fotos que a camiseta estava toda borrada. É isso aí. A estampa estava saltando porque eu tinha misturado tinta à base d'água com tinta emborrachada, não sabia que não podia fazer, e aí foi um desastre total. O segundo motivo foi ainda pior, porque quando eu fazia estampas coloridas, eu lembro que às vezes eu não sabia encaixar ainda corretamente. Mesmo tendo 6 anos de serigrafia, eu ainda deixava essa parte passar. E eu não sabia também sobre a questão da arte, que você tinha que ter um contorno e tudo mais para poder encaixar corretamente. Galera, os trabalhos saíam terríveis e aí os encaixes eram todos mal feitos. Então eu tinha estampa multicolorida que tinha um vermelho e um azul, que às vezes ficava um vermelho de um lado, o azul do outro, o amarelo afastado e aquela borda branca da cor do tecido ali pelo meio. Isso gerou muita insatisfação e teve muitos clientes que não continuaram comigo, né, depois dessas entregas de trabalhos aí. Muitos até desistiram e eu tive que pagar prejuízos. Terceiro motivo, cara, esse foi sensacional de todos. Esse foi o principal. Porque assim, a gente trabalhava, né, numa estamparia e prestava serviços para um cara que trabalhava com facção de costura. Então, era muito comum ele fechar os trabalhos. A gente no início tinha um padrão lá de estampa. Tudo que você mandar aqui eu vou te cobrar R$2. Cara, e aí o cara mandava umas estampas simples de uma cor na frente e uma cor no fundo, show de bola. Mas aí quando chegava as estampas de 10 cores, não, e o pior de tudo, não sabia nem para onde ir. Para onde que vai, aonde que tira, como que faz essa arte. E aí, quando o serviço ficava pronto, né, depois que a gente dava milhares de voltas mirabolantes, como o meu patrão antigo dizia, quando dava chute, salto mortal, bicuda, rasteira, aí você entregava a camiseta e aí, meu irmão, era desgraceira total. Porque a arte que era para ser uma arte em policromia, ser artes com pontas, a gente entregava uma arte chapada e aí as cores ficavam sem efeitos de sombra e aí é horrível. Resultado? Mais prejuízo, mais aprendizado, claro, mas o prejuízo às vezes deixava tão angustiado que nem valia a pena e você às vezes nem prestava atenção que estava aprendendo alguma coisa. O quarto motivo foi tentar fazer tudo sempre sozinho e do meu jeito. É isso aí. Eu saí de uma estamparia depois de alguns anos trabalhando e eu achava que eu tinha aprendido tudo que tinha para aprender. Leso engano. A internet já existia, tinha muita informação, mas a gente nem sabia que podia buscar e eu ainda tinha aquele negócio comigo de que não, o que eu sei tá bom, é isso que tá bom, é isso que vai me ajudar e pronto. Aí, novos erros, novos fracassos, novos prejuízos e novos aprendizados que também não eram nem sentidos, mas poderiam ter sido muito mais fáceis, né, o caminho, se eu tivesse tido esse aprendizado de uma forma correta. Mas vamos lá para o quinto e último motivo, que esse sim, nossa, esse quebrou minhas pernas, esse quase me fez fracassar total. Isso tem muito a ver com uma questão que hoje, quando a galera começa a fazer serigrafia, às vezes não se toca, mas é a questão da arte final. É isso aí. Imagine você, que você trabalha com, né, serigrafia, não sabe fazer a sua arte final. Hoje, graças a Deus, existem inúmeras pessoas, tem até sites que você paga, que você consegue fazer ali a sua arte final. Tem o Canva gratuito aí, que todo mundo chega lá e brinca de ser designer. Mas, há 10 anos atrás, nossa, isso era muito difícil. E eram poucos profissionais de serigrafia que sabiam manejar o CorelDRAW, um programa simples de vetor. Aqui eu não vou nem falar de Photoshop e outras coisas. Então, olha só como que era a minha dinâmica de trabalho. Eu tinha um amigo que ele tinha uma gráfica e ele fazia as minhas artes. Então, eu ia para lá, levava o arquivo do cliente, ele fazia, ajustava, colocava no tamanho, tudo certinho. Eu pegava o arquivo, às vezes impresso, ia até o cliente novamente, levava, mostrava, a gente tinha uma nova reunião, perdia muito tempo com isso, e depois o cliente falava, não gostei, vamos refazer. Voltava novamente lá para o meu amigo. E nisso tudo, né, tinha custo, tinha tempo do cara, que ele tinha uma gráfica, precisava fazer o negócio dele andar e estava ali perdendo tempo comigo.
E aí, às vezes acontecia o pior, era quando eu voltava na finalização para o cliente para ele aprovar de vez, o cara dizia, não, você demorou demais, eu acabei fechando com outra pessoa, não vamos fazer mais não. Imagina esse prejuízo, cara. Então, esse foi o maior problema que eu passava, o maior gargalo na serigrafia, apesar de todos os outros, mas esse foi um dos principais que fizeram eu desandar. E teve um momento que eu pensei até em dar um tempo, eu até cheguei a uma época a ir trabalhar numa loja, né? Isso vai ser um assunto para um outro vídeo, e fiquei uns meses sem serigrafia por conta disso, não sabia fazer arte, então deixa para depois, não sei o que, fui dando desculpas para mim mesmo, fui desistindo, e aí, mas graças a Deus que depois eu comecei a colar com esse cara da gráfica, né? Colei com ele para poder ir aprendendo, e a vida me trouxe um amigo também, no qual às vezes eu levava um computador, não era notebook não, eu pegava a CPU e ia para casa desse amigo meia-noite, para poder me ensinar o que ele sabia, e aí eu voltava para casa tarde, numa rua perigosa, mas alegre e satisfeito da vida, porque eu estava aprendendo a fazer uma coisa que tinha me prejudicado muito não saber fazer. Eu espero que esse vídeo tenha servido para você de lição em alguma coisa, de algum motivo e de alguma forma, né? E que você não venha cometer esses erros, até porque hoje a comunicação e a informação está aí, né? Há milhares, né? Conteúdos, informações, dicas, marcas, todo mundo consegue ajudar de um pouquinho para que você não cometa esses erros. Mas, se você tem algum desses problemas aí, comenta aqui embaixo para a gente poder sanar também e aí falar sobre isso. Valeu? Até o próximo vídeo, pessoal!